Muito boa noite aí, pessoal. Eu me chamo PH. E, bom, isso aqui é um canal novo, tá? O primeiro vídeo do canal. Infelizmente, num dia não tão bom assim. Mas vamos pra cima, vamos gravar. É o Coringão. É isso, esse canal aqui vai ser um canal em que eu vou estar conversando com vocês sobre o Corinthians, sobre o Coringão. Mas agora, sem mais delongas, vamos pro jogo. Vamos falar do, do que aconteceu na partida, que é o mais importante mesmo no momento. Vamos falar do Coringão, que de fato o Coringão é o que importa. Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei legais de falar. Vamos analisando lance a lance, vamos conversando aqui. Se você está vendo isso, sinta-se livre para comentar, para apoiar, para falar alguma coisa que você acha do jogo, do Coringão. E aí a gente vai tendo essa comunicação, esse contato. E é isso, vai Corinthians. Vamos lá. O jogo até que começou assim, não parecia que ia ser o que foi, tá? O Kaique fez uma jogadinha ali, pareceu que talvez o jogo fosse ser bom pro nosso lado, mas dali pra frente foi terrível. O Kaká, o nosso Kaká, que tá emprestado pro Vitória, fez um jogo bom, né? O que é muito estranho, considerando que eu acho que eu não vi nenhum bom jogo do Kaká, e olha que às vezes ele fazia gol, o problema é que ele fazia um gol pra lá e um gol contra nós, então é foda, né? Bom, depois disso, o Raniel ele erra um passe e tal, mas o jogo começa bem devagar. 15 minutos e o Vitória tava com 87% de posse de bola. O jogo tava terrível, assim. Começou a ser perceptível. Só que eu tava com um pouco de esperança, porque o time do Diniz, ele não fez nenhum primeiro tempo fantástico desde que o Diniz chegou. Mas o segundo tempo estava sendo sempre melhor e estava sendo sempre com mais qualidade. O time estava demonstrando mais vontade no segundo tempo. E era uma coisa que eu estava valorizando, porque com o Dorival a gente tinha um ponto que para mim era extremamente negativo, que se o jogo começava mal, a gente ia torcer que melhorasse, ia torcer para ganhar, mas na maioria das vezes ele terminava mal também. Mesmo que a gente vencesse, a gente ganharia jogando mal, porque o time não ia mudar, o time não ia mudar o jeito que joga, ia colocar peças tal, e aí na hora de querer fazer um gol a todo custo, ia enfiar 227 atacantes lá dentro da área, não ia acontecer nada, e talvez a gente podia rezar por um gol como foi contra o São Paulo, que a gente jogou muito esquisito no começo do ano, e aí no finalzinho o Bidon salva, a gente faz um gol. Mas basicamente é isso, é o que eu tava pensando que poderia acabar acontecendo. Não foi bem o caso, o time deu uma melhorada lá pro final do segundo tempo, mas enfim, vamos lá. 18 minutos, o Garro ele dá uma dominada meio esquisita, tal. O Garro ele foi um dos que foi relativamente bem no jogo, ele não jogou bem, mas deu pra ver que ele tava com mais vontade que os outros, ele tava correndo, tava tentando ainda. 19 minutos. O Gustavo Henrique tenta um passe e vai pra linha de fundo. Tem bem pouco lance para realmente comentar aqui, tá, gente? Então eu fui anotando o que vinha ali na cabeça. Não tiveram muitos lances relevantes. Tipo, contra-ataque dos caras, chute bom, Hugo defende. Só pra vocês terem noção, teve um chute a gol no jogo inteiro, tá? Dos dois lados. E não foi do nosso, a gente não deu um chute no gol nesse 0 a 0. 20 minutos, Corinthians começa a finalmente marcar um pouco mais para perto da área dos caras. O Corinthians antes estava fazendo um jogo que eu classifico até como um pouco de covarde, né? Não no sentido da covardia mais ridícula, assim. Era uma covardia mais de medo, como se a gente tivesse com medo de jogar contra o Vitória no Barradão. A gente não saía do campo de defesa, né, até os 20 minutos. Aí a gente começou a marcar um pouco mais depois, além da linha de meio campo. Isso foi mais por um vacilo do próprio Vitória, tá? Desculpa se eu tô falando muito rápido, não tô muito acostumado com esse tipo de coisa, ficar falando sozinho. Bom, beleza, tranquilo. O que acontece? Beleza o cacete, né? O que acontece? A gente tá marcando um pouco melhor, mas isso foi porque o Vitória tava com uma saída de bola um pouco mais lenta naquele momento. O Corinthians aproveitou e deu uma avançada na marcação. Logo depois disso, 21 minutos, o Vitória chega com bastante perigo, mas acaba saindo a bola para escanteio. O escanteio não dá em nada. 23. Desculpa que minha letra é terrível, então eu tô tendo que ler o que eu anotei.
O Hugo deu uma vacilada, ele dá uma saída de bola muito forte, bate no pé do Kaique, ele domina muito errado, fica com os caras, a chance é clara, mas a gente recupera logo em seguida. Tem um contra-ataque pra gente, o Yuri perde a bola. O Yuri também hoje fez um jogo terrível. Não vamos cagar na cabeça do Yuri, porque sabemos como é o Yuri, sabemos quem é o Yuri Alberto. É um cara que sempre está lá por nós quando a gente realmente está precisando, mas a gente sabe que ele vai perder muitas chances, ele vai errar muito. E hoje os grandes erros dele, a maioria deles não foi nem, tipo, culpa dele, assim por dizer, sabe? Tem que ser culpabilizado, todo mundo tem que ser responsabilizado no time e tem que ser cobrados pelo jogo que a gente viu, naturalmente. Mas o Yuri, ele não recebeu tantas chances. Ele não recebeu a bola do jeito que tem que chegar para ele, né? Então acabou que não se criaram chances pro Yuri fazer o que ele sabe fazer de melhor. Botar o Yuri para criar jogada não vai funcionar. O Yuri é um centroavante. O Yuri finaliza, o Yuri auxilia assim no ataque ali às vezes, ajuda a criar uma jogada, só que ele não é o cara que vai pegar, que vai driblar 5 caras, que nem ele fez uma vez contra o Santos, tropeçando aos trancos e barrancos. Ele não é o cara que vai driblar os caras, que vai fazer uma bola enfiada perfeita. Bom, vamos lá. Falando em bola enfiada, tiveram várias bolas enfiadas do Corinthians que estavam indo pra fora. Várias. Os caras mandavam a bola enfiada e ia lá pra PQP. Eu acho que o Gustavo Henrique tentou uma bola enfiada, foi longe. O Bidu tentou umas 2, 3, isso aí só no primeiro tempo. E também tudo pra linha de fundo. Ou passe errado, ou tentar a bola enfiada, dava no pé do zagueiro. Vários erros de passe, tá? O jogo teve mais de 100 passes errados contando dos dois lados. Foi um jogo bem feio de ver, coisa de sangrar os olhos, mas enfim, acontece. Bom, 32, ataque dos caras, cabeceio pra fora, não teve perigo. Corinthians bem mal, mas e a gente mal conseguia trocar passe no campo de ataque, tá? Tava marcando mais, como eu falei, só que chegava no campo de ataque e nada acontecia. Errava muito passe e não ficava com posse de jeito nenhum. A gente, repito, com 15 minutos a gente tinha 87%. O Vitória tinha 87% de posse de bola. Esdrúxulo, não pode acontecer. Principalmente a gente considerando que é o Fernando Diniz. Mas é um começo de trabalho, vamos respeitar esse tempo aí, né, pessoal? 38, Corinthians rouba a bola de forma legal e o juiz, bandido, dá a falta. Logo em seguida, não foi nesse lance não, mas tem um outro momento mais pra frente que depois deu uma merda e aconteceu a mesma coisa. A gente rouba a bola normal. Perdão, a gente toma uma falta, não acontece nada e no lance seguinte os caras sofrem uma falta e o cara dá amarelo pro Bidu. Mas enfim, não é agora. Bom, 41, passe bom do Gabriel Paulista. O Yuri Alberto ele demora pra caramba. Ele faz o passe pro Carrilho. E o Carrilho domina. Vai pro lado. Cruza na cabeça do zagueiro. Porque o Yuri tava do lado dele, então não aconteceu nada. Beleza. O gramado tava uma merda também. Os comentaristas falaram, os jogadores claramente, assim, até jogador do Vitória tropeçou. O gramado tava muito alto e tava claramente seco, tá, o gramado, então é outra coisa que acaba condicionando o jogo, mas não é desculpa, sabemos que não é desculpa, mesmo que o gramado esteja bem ruim, o Corinthians tinha a obrigação de jogar melhor, entendo, começo de trabalho, os caras devem estar cansados, é a terceira vez seguida que o Diniz repete uma escalação, exceto pelo Matheus Pereira e pelo Matheus Pereira não, perdão, pelo Ranielli. Não, nossa, falando tudo errado. Bom, o que a gente sabe que aconteceu a gente não podia utilizar nem o André, que foi suspenso por balançar o barco, e nem o Mateuzinho. Então no lugar do Mateuzinho veio o Pedro Milans e no lugar do André veio o Matheus Pereira? Não, perdão. Esqueci quem veio no lugar do André. Supus que era o Matheus Pereira, mas agora me fugiu. Acho que era o Matheus Pereira, qualquer coisa depois eu corrijo. Enfim. E ninguém fez um bom jogo hoje, tá? Ninguém jogou bem, efetivamente. O Kaique e o Garro foram os que mais tiveram assim, os lampejos. O Hugo até salvou a gente no final do jogo ali, num lance de fora da área, mas nada demais. Beleza. O Raniel hoje, isso aí é um comentário extra. O Raniel, ele tava, obviamente, ele usa 14, então ele tava na camisa dele o nome do Oscar.
lenda do basquete brasileiro e lenda do basquete do Corinthians, campeão brasileiro com o Corinthians, ganhou dos americanos em 87, lá na casa deles, com a seleção. Foi um cara que se recusou a jogar na NBA pra poder jogar pela seleção brasileira de basquete. Então é um cara assim sensacional, como ser humano sensacional. O que pelo menos todo mundo fala. O cara extremamente esforçado, ele tinha uma regra que ele tinha que acertar 100 cestas seguidas. E se ele não o fizesse, ele voltava do zero, assim. Não sei quem que eu ouvi falar isso, tá? Mas talvez tenha sido até o Catalão no vídeo dele de ontem, falando disso. Catalão, pra quem não sabe, devem saber. Catalão do canal do Povo Escolhido, recomendo pra caralho, assim, sensacional o conteúdo de Coringão que ele faz. E uma das grandes inspirações para eu estar começando esse projetinho aqui, para eu também falar um pouco de Coringão, falar as minhas opiniões. E o que eu acho, que eu vejo nas partidas, que às vezes eu penso que talvez outras pessoas não estejam vendo da mesma forma que eu. Bom, vamos lá. O primeiro tempo foi basicamente isso, tá, gente? Bolas enfiadas erradas, passes errados, posse de bola ridícula. Um jogo bem ruinzinho, marcação até que não tão ruim assim, mas ainda assim o Vitória foi bem mais perigoso que a gente, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E é isso. Bom, aqui, ó. Vamos pro segundo tempo. Aqui, beleza. No final do primeiro tempo, na verdade, era o lance que eu tinha falado. O Pedro Milans, ele é atingido no rosto por um jogador do Vitória. O Garro fica pé da vida, vai reclamar. E o juiz dá amarelo pro Garro, nem olhou. O maluco dá uma abraçada no rosto do Milans e o árbitro nem olhou. Sendo que contra a gente sabemos como é, sabemos como foi contra os porcos na semana passada, então é foda, né? Beleza, 5 minutos de jogo, a gente tem uma boa chegada pela esquerda, o Kaique passa a bola pro Bidu, mas o Bidu toca a bola para dentro da área, um passe errado. O Corinthians começa bem melhor do que foi o primeiro tempo no segundo, tá? É um Corinthians bem mais propondo bem mais jogo, mas ainda assim não foi suficiente, como a gente viu. E beleza, logo depois desse lance tem um bom cruzamento rasteiro do Bidu, de novo, Bidu. E ele cruza pro Milans, assim, faz uma curva muito bonita. Só que na hora que o Milans vai chutar, ele é travado pelo zagueirão que manda a bola para escanteio. E na saída do escanteio a gente toma um contra-ataque do Vitória. E o Gabriel Paulista, por muito pouco, consegue roubar aquela bola, manda para escanteio. Isso aos 7 minutos. Com 8 minutos, outro escanteio pros caras, mas esse aí não dá em nada. 9 minutos e meio, o Bidon ele sai do jogo com um desconforto na coxa, eu acho que ele tomou um pisão ou alguém caiu em cima dele, alguma coisa assim. Eu imaginei na hora que talvez fosse algum combinado, tipo, ó, de controle de carga dele com o Diniz, porque os caras estão realmente jogando muitos jogos, né? Mas depois ficou perceptível que realmente deve ter sido uma questão física, uma questão do momento ali, não algo talvez combinado. Pode ter acontecido, mas realmente o Bidon estava machucado. Esperemos que não seja nada e não vai ser nada. Vai Corinthians, o Bidon vai estar pronto para dar sequência. E pelo amor de Deus, jogar bola. Mas enfim, 12 minutos, Kaique vem para cima do zagueirão e o zagueiro corta, manda para escanteio. No escanteio, o cabeceio do Raniel vai direto na mão do goleiro. O cabeceio sai bem fraco e sem direção. Ia para fora a bola, mas o goleirão pega. Goleirão cacete. Bom, enfim. Esqueci o nome, eu acho que é Lucas Arcanjo o nome do goleiro do Vitória. Teria feito um bom jogo se a gente tivesse conseguido acertar o gol. Então, ninguém jogou bem nessa partida, em resumo. Eu até esqueci de falar, no primeiro tempo o Renato Kaiser dos caras, ele sai com um desconforto na coxa, bem no comecinho do jogo. Esperamos que não seja nada também, enquanto profissional, e afinal o Kaiser não vai jogar contra a gente mesmo, então pode jogar quantas vezes quiser, principalmente se você for jogar contra os porcos, apesar de que o Vitória foi amassado pelos porcos no começo do ano. Mas enfim, vamos lá. 14, o Milan, ele é pressionado e perde a bola. O cara fica de frente pro Hugo Souza e chuta lá da Bahia, caiu aqui no
no quintal de casa. Demos sorte nisso daí. 15 minutos. Os caras chutam de fora da área e vai pra longe de novo. Até aqui era 0-0 e não tinha nenhuma finalização a gol de nenhuma das duas equipes. Eu achei que talvez isso fosse mudar logo, mas vocês vão ver que não foi. Isso aqui foi com 15 minutos. 16, bom desarme do Gabriel Paulista, que manda a bola pra lateral. Bem bom, era uma chance boa dos caras. Gabriel Paulista rouba, joga pra lateral, impede que tem um escanteio. Gabriel Paulista é um dos bons nomes do jogo, tá? Gabriel Paulista, Kaique e Garro. Principalmente o Gabriel Paulista, eu acho que foi o melhor em campo do Corinthians no dia de hoje. O Hugo também, apesar de ele ter vacilado ali mais ou menos numa saída de bola, ele nos salvou com uma boa defesa no final do jogo, então talvez esses sejam os 4 nomes que não precise xingar. Não que tem que xingar os outros, alguns tem, tá? Alguns tem. Ranieri jogou bem mal hoje, jogou muito mal o Ranieri. Até a vontade que alguns dizem que é o que salva o Ranieri, hoje ele não teve. Realmente, o Ranieri é um cara que tem muita vontade de jogar, isso a gente tem que dar valor. Mas tem vezes que, pô, mano, não acertar um passe é foda. E hoje foi uma das vezes. Tentava uma arrancada, perdia a bola. Tentava um passe, errava o passe. Foi um jogo bem ruimzinho do Ranieri, não roubou muitas bolas, não conseguiu ser o Ranieri que muitos gostam de ver jogar. Com 18 aí saiu o Ranieri e o Pedro Milans. Entre o Alan e o Caio César. Isso, exatamente. Entre o Alan e o Caio César. É um bom... Eu até concordo com essa alteração. Talvez não sobre o Alan. Acho ele um jogador que joga bem esquisito. Talvez vire o novo Bacon. Quer dizer, perdão, novo Bacon. Quer dizer, desculpa, novo Maicon. Que como seria pro Dorival, mas eu acho que o Diniz tem uma visão um pouco melhor de quem que sabe jogar bola no time. E a gente ficou sem lateral direito a partir daí. Aí depois o Diniz ele recua o Carrilho para lateral direita. O que confesso que eu não concordei tanto. Mas como a gente não tem tantas opções e o Milan não estava tão bem no jogo, pode ser. Eu acho que eu teria mantido o Milan e tirado o Carrilho, que estava com uma vontade de jogar assim contagiante, irmão. De verdade, o Carrilho parecia minha mãe jogando bola. Não tem como, o Carrilho não corria, tentava um lancezinho, acertava um passe às vezes, mas foi bem grosso assim o jogo do Carrilho. Eu não teria continuado com ele, não. 19, outro escanteio pros caras, e aí muda pra tiro de meta. O juiz falou que se confundiu lá e virou tiro de meta. 21, Carrilho faz uma falta, tem um cruzamento perigoso pro Vitória, mais impedimento. Foi marcado. 22, bom drible do Kaique, mas o cruzamento é terrível depois. Beleza. 28, já pulando bastante tempo dessa vez. Ataque dos caras, dá impedimento e o Kaique ele cai com umas dores. Eu achei que talvez fosse preocupante, mas pareceu que não aconteceu nada. E 3 minutos depois, nos 31, Jesse Lingard e Zacarias Labiar entram no lugar de Rodrigo Garro e do Kaique. Então, espero que não seja nada. Terceira vez que estou falando isso no vídeo, mas não é nada. O Kaique vai estar bem, vai pro próximo jogo, se Deus quiser. Vamos torcer aí para que seja assim, porque o Kaique ele tá tendo uma boa sequência desde que o Diniz chegou, enfim. E ainda nos 31, só se ouve o Poropopó no Barradão. A Fiel é foda, tá? A Fiel a Fiel é do caralho, mano. Nossa torcida é gigantesca, mano. O que nós somos capazes de fazer é sensacional. 33, cruzamento do Matheus Pereira. Que como ele não entrou depois, então... o Matheus Pereira que tava realmente no lugar do André. É isso mesmo? Acho que é. Bom, o cruzamento do Matheus Pereira, ele é tirado. Ia ser lateral, mas aí o Carrilho, gênio Carrilho, foi dominar a bola, dominou errado e mandou pra lateral pros caras. Então, era um lateral nosso que o Carrilho transformou em lateral deles. Outro cruzamento agora foi do Caio César, mas eu anotei isso porque o Caio César ele realmente entrou com vontade, apesar do cruzamento ter dado errado também. 35, o cruzamento do Bidu. A bola sobra, a gente recupera e ganha uma falta perigosa para cruzar. O cruzamento também é errado e não dá em nada. Nesse exato momento sai um gol do Cruzeiro lá e fica 1-0 pro Cruzeiro em cima do Grêmio naquele momento. E a gente entrou na zona de rebaixamento, que é um dos
grandes fantasmas que nos têm irritado nos últimos anos. Não caímos, mas a gente perigou de cair, brigou para não cair várias vezes e não dá mais. A gente não pode dar as costas pro Brasileirão, apesar de querermos muito a Libertadores, querermos muito sim a Copa do Brasil. E sim, eu acredito pra caramba que a gente tem essa capacidade, porque a fiel torcida é muito foda. Nós temos um time titular, um 11 bom, tá? Temos uma pessoa que pode melhorar, mas o Diniz é um cara que, apesar de eu não concordar com a chegada dele, é um cara que a gente vai apoiar pra caramba, é um cara que vai dar certo, mano. Vamos ter fé que vai dar certo e vai Corinthians, é isso, mano. 37, cruzamento bom do Caio César, mas ninguém pegou essa bola. A bola cai num espaço perfeito ali, mas ninguém alcançou a bola. Ia dar muito certo. Talvez se o Caio César fizesse, mandasse um pouquinho mais para trás, ou se alguém se posicionasse um pouco melhor ali na área. 38, cruzamento ridículo do Carrilho, que de novo faz merda. O que aconteceu? A bola vem de um lado pro outro, e quando cai aqui na direita, que era onde o Carrilho tava, que ele tava de lateral e correu pra linha de fundo, ao invés de fazer um cruzamento, ao invés de dominar, tocar para trás, manter a posse, 38 minutos de jogo, pô, tá acabando o jogo 0-0, a gente jogou pifiamente, acabamos de entrar na zona de rebaixamento. Tudo bem que ele não sabia disso na hora, mas caralho, né? Ele vai, ele dá um puta chutão, ele tá na linha de fundo, ele dá um chutão, a bola vai pra tiro de meta. Tipo, que porra foi essa, Carrilho? Pelo amor de Deus, cachaceiro louco, nada contra cachaceiro, mas parece que esse cara não dorme, mano. Parece que esse cara aí vai pra balada todo dia, antes do jogo, não dorme, chega numa preguiça do caramba pra jogar. Bizarro o que o Carrilho fez no jogo de hoje. Um jogo terrível do Carrilho. É um cara que não joga bem desde o começo da era Ramon Dias, tá? É um cara que teve bons lampejos depois, mas em nenhum momento jogou bem. De novo, não jogou bem, tá? Talvez tenha tido um jogo ou outro que ele foi mais ou menos, ou que ele talvez tenha ido bem, mas não teve nenhum período em que o Carrilho foi bem, desde que ele voltou da lesão lá na época do Ramon Dias. Não teve. O Carrilho, ele vem mal desde então. Faz jogos pífios ou apagados, talvez participativo em um momento ou outro, correndo. Tiveram jogos que eu reconheci isso, tá? Que ele correu, que ele lutou, que ele brigou. Então, sim, ele teve ali uns 2, 3 bons jogos desde 2024, ou começo do ano passado, talvez. Mas não é o suficiente. Sabemos que o potencial que o Carrilho tinha, o que ele poderia ter feito até então. Então tem que cobrar mesmo, principalmente se os rumores forem verdade e esse cara aí não sair da balada. Esperamos que o Diniz aumente a cobrança em cima desses caras que sabemos que escolhem jogo, né? Isso daí é mais do que óbvio. Os caras escolhem jogo e se eles escolhem jogo, hoje foi um jogo que eles não quiseram jogar. Hoje foi um jogo que esses caras não quiseram jogar, porque realmente foi um jogo bem feio, um jogo bem ruim, um jogo truncado, como o Bidu falou na saída do jogo. Mas enfim. Aí nesse momento, com 40 minutos, 110 passes errados no total, comparando os dois lados. Foi realmente um jogo muito feio, um jogo de machucar os olhos e quem apanhou foi a bola. 40 minutos, cruzamento dos caras, não deu em nada. 41, chutaço de fora da área dos caras. E o Hugo defende a única finalização a gol da partida inteira, aos 41. Eu tinha reclamado disso aos 15. Só foi ter um chute aos 41. E não foi nosso. Houve finalizações durante o jogo, tá? Mas não foram a gol. A única finalização que acertou o gol foi do Vitória. Como que o Corinthians, do tamanho que é, com o retrospecto que temos contra o Vitória, já vou falar disso, consegue fazer um negócio... Gente, pelo amor de Deus, não pode, mano. Não pode. Não é assim que é o Corinthians. Mas tudo bem, vamos ter calma, vamos ter paciência. Começo de trabalho, o Barradão é difícil pra caramba, temos que entender isso. Mas, realmente, é um jogo muito abaixo do que podia e do que deveria ter sido, tá? Não tô falando pra ganhar no Barradão. Pra ganhar? Sim, porque o Corinthians é gigante, porque o Corinthians é do caralho. Mas... E também porque a gente precisa pra caralho ganhar. Estamos na zona de rebaixamento agora. E a gente sabia que tinha o perigo disso acontecer uma hora ou outra, se não começasse a ter resultados melhores no Brasileirão. Porém, cara, pelo menos faz um jogo decente, tá ligado? Empatando ou perdendo, faça um jogo decente.
brigaram, não pareceu que tava todo mundo cheio de preguiça de jogar, tá? Claramente foi um jogo difícil, tiveram vários fatores que atrapalharam. A arbitragem foi mal, apesar de não ter sido tão ruim quanto a gente vem vendo em outras partidas do Brasileirão. Contra nós, inclusive, principalmente, na verdade. Mas, ainda assim, o árbitro teve alguns momentos que me pareceu tendencioso. Foi o primeiro chute a gol do jogo, aos 41, cara. Pelo amor de Deus. Beleza, 42, falta clara pra nós, não dá, desse lance que eu falei mais cedo. E depois que o cara deixa de dar uma falta clara pra nós, o Bidu vai e faz uma falta, toma um amarelo. Vai tomar no cu, juiz. Acabei de falar da arbitragem. Enfim, em 44, ótima chance. O Alan é travado, o Carrilho vai tentar uma jogada individual. 44 minutos, acabando o jogo. A filha da... Com todo respeito ao Carrilho e a mãe dele, mas o gênio André Carrillo pega a bola, tenta uma individual, tinha opção de passe, tá, atrás dele, e ele sai com bola e tudo. É isso. 5 minutinhos de acréscimo, o juiz deu, achei justo, tá? E beleza, 46,5, tentativa de longe do Yuri Alberto, que mandou ali, e foi outra bola que caiu aqui no quintal de casa. Foi uma tentativa do Yuri, assim, injustificável. Eu sei que talvez ele quisesse, vamos tentar, vamos fazer alguma coisa, mas realmente chutou muito mal, não tava com um ângulo bom também, enfim. 48, lateral cobrado pra fora. Conseguimos cobrar um lateral Mano, pelo amor de Deus. Um lateral pra fora. Enfim, que jogo feio, os caras conseguiram cobrar. Beleza. 49, chance boa dos caras, infelizmente, e eles chutam pra fora. E pelo amor de Deus, escrevi aqui: levanta, Bidu. O cara tava caindo, faltando 1 minuto pra acabar o jogo. Ficou lá, corre pro ataque, infeliz. Corre pro ataque. A gente tem que fazer um gol, tamo na zona, caralho. Vamos. 50. Hugo demora pra bater. Vai aqui, assim, pra bater o tiro de meta. Praticamente aceita o jogo pífio do Corinthians, o empate. E o jogo acaba 0-0. E vamos lá para umas anotações de pós-jogo. Vamos falar do Diniz, tá? Primeiramente. Comentários rápidos, o vídeo já tá ficando um pouco longo, tá? E eu entendo que eu acho que ninguém tem essa paciência de ver tudo isso. Vamos tentando melhorar esse tamanho de vídeo. E o tanto que eu sou prolixo durante a fala. Vamos tentar melhorar isso, enfim. Diniz, 0 gols sofridos em 4 partidas jogadas. É um ótimo resultado, considerando que a gente vinha de 2 derrotas antes da chegada dele. 2 ou 3 derrotas. E bastante gol sofrido nessas. Tomamos 3 do Fluminense, 2 do Coxa, do Coritiba. Dentro de casa, eu tava lá nesse jogo, inclusive, para a nossa alegria. É um jogo em que falaram, ai, nossa, torcida do Coxa calou a Neoquímica. Não, eu tava lá, tava de leste inferior. Leste inferior direito ali, direito na esquerda, eu acho, dependendo de como você olha, enfim. Do lado da norte, colado na norte. Tá, do lado dos Gaviões, eu tava cantando, tava pulando também. Não foi o que disseram, a mídia é uma merda, os microfones e as transmissões são uma merda, enfim. O Diniz não dá pra gente avaliar tão bem o trabalho ainda, não teve tanto tempo pra treinar o time, um jogo após o outro, assim, direto, disparado, o time mal teve esse tempo pra realmente sentirmos o que é o dinizismo no Corinthians. O dinizismo que tem a ver com o nazismo. Brincadeira, Casa Grande. Bom, vamos lá, sobre a comparação, vamos fazer uma comparação aqui do que aconteceu nesse 0-0 com como foi o 0-0 contra o Porco. O 0-0 contra a Porcada, ele é um contexto muito diferente, a gente perde 2 jogadores e a gente joga melhor que os caras durante uma boa parte do jogo. Já hoje, com um time que é praticamente o titular, exceto pelos 2 suspensos, a gente foi ao Barradão, não conseguiu fazer nada, e apesar de ser fora de casa, acredito que sim, o Corinthians tem o dever de fazer mais, tá? De tentar mais, de lutar mais e de, pelo menos, dar um chute a gol, cara. E não tem como a gente aceitar isso. Apesar das circunstâncias, não dá. O Corinthians não quis. Não tô falando que todo mundo tava morrendo de preguiça de jogar. Tiveram jogadores que foram até bem. Que foram os que eu falei. O Gabriel Paulista, o Hugo,
o Kaique. Mas, cara, a gente não chutou a gol. Não dá. Eu sou Corinthians, porra. Não dá pra não chutar no gol. Enfim. Agora a gente tá na zona de abaixamento. Eu esperei acabar o jogo do Cruzeiro pra vir aqui. Fiquei acreditando que o Grêmio ia fazer 2 gols fora de casa pra empatar com o Cruzeiro, que saiu mais um ainda, né? Foi 2-0 pro Cruzeiro pouco antes de acabar a nossa partida. E, bom, pelo menos a Chape perdeu de 4-1. E é uma coisa que é boa pra gente até em questão de pontuação, de gol. Saldo de gols, esqueci a palavra. Questão de saldo de gols, porque a Chape tomou 4-1 do Botafogo, então se por acaso fosse dar merda, pelo menos a merda ia ser menos pior. Enfim. Aí é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar. Eu vi aquele Vito FC lá acho que na Casé TV ele falando que talvez, além do Vitória, dos caras ser burro de pagar pro Kaká jogar contra a gente, infelizmente os caras não foram tão burros assim, porque o filho da puta jogou bem. Até assim teve um lance, eu acho que eu acabei não lendo, mas foi um lance que ele errou, que o Yuri pega a bola, rouba dele e faz o cruzamento. É o lance que o Yuri faz jogada e o Carrilho joga no lixo, se eu não me engano. A gente tem um retrospecto muito bom, tá, contra o Vitória. Por isso que mais por isso que é decepcionante. Eu vi até o narrador falando no começo do jogo. Se eu não me engano, são 26 vitórias contra eles no Campeonato Brasileiro. Acho que 12, agora 13 empates, né? Depois de hoje, 13. E se eu não me engano, a gente só perdeu do Vitória no Brasileirão 5 vezes na história, tá? Mais de 40 jogos e 5 derrotas só, cara. É isso? 26 com 12, 38 com 5, 40 e poucos. É isso mesmo. Vamos lá. Sobre. Eu acho que é isso. Só entrar um comentário sobre o Oscar Schmidt. Um cara que, assim, sensacional, novamente falando. A gente tem algumas discordâncias em outras questões. A gente, como se eu conhecesse ele pessoalmente. Eu tenho discordâncias em relação a opiniões dele sobre outras coisas, tá? Mas isso não tem nada a ver. Era um cara, assim, top demais, que foi um dos maiores, se não o maior brasileiro ali do basquete. Eu tava conversando com meu pai, um grande corintiano e um antigo fã de basquete. Eu tava perguntando mais sobre como que foi na época, como era visto o Oscar, e ele me falou que o Oscar, basicamente disse assim, como que era visto o Senna na Fórmula 1. E aí eu entendi que o tamanho que esse cara tinha no basquete brasileiro. Já tinha visto várias coisas dele, já tinha visto vídeos, já tinha visto outras mídias, tanto que eu vi alguns discursos, coisas que eu discordei, mas enquanto humano, enquanto pessoa, um cara sensacional. Grande Oscar Schmidt, e vai fazer muita falta. Bom, basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar o primeiro vídeo do canal. Não vou me delongar mais, vou fazer um vídeo separado para me apresentar, para falar que eu sou corintiano, que eu tenho 19 anos, que eu trabalho com TI e que eu gosto de One Piece e de uns bagulho de nerd aqui. Vou deixar até uma decoraçãozinha aqui. Essa aqui é a minha camisa que eu ganhei no meu aniversário da minha maravilhosa namorada, da Democracia. A camisa retrô de 82. Linda, maravilhosa essa camisa aqui. Sensacional. Essa outra aqui também, uma das minhas favoritas. Essa aqui é a que eu utilizo em jogos grandes. Acabei usando hoje porque deu vontade. Vai que ela nos dá a vitória, né? Nunca perdemos uma final comigo usando essa aqui. Mas hoje não era final, eu quis usar, pelo menos não perdemos. Acho que faz muito tempo que eu não vejo o Corinthians perder um jogo com essa camisa a propósito. Enfim. Contra o Coritiba eu fui com outra camisa, uma preta que eu tenho. Então talvez tenha sido culpa minha. Perdão.
Bom, terça, dia 21 agora, vai ter Coringão e Barra, fora de casa pela Copa do Brasil. Provavelmente vamos ir com o time reserva para descansar os caras, né? Repetiu a escalação 3 vezes seguidas. Os caras devem estar cansados para economizar ali na questão física. Talvez seja um jogo bom para colocar o Lingard para jogar, porque ele tá tendo poucos minutos, acho que merece ter mais minutos. Não é um jogador que eu gostava, tá? Quando ele jogava na Europa. Foi um cara que eu acabei acompanhando, porque eu jogava muito, acompanhava muito, e eu jogava também. Eu tinha raiva dele, tinha ranço dele por causa do FIFA. E assistindo o United jogar, na época do United, já não gostava, achava o Lingard meio esquisito, tá, sabe? Não que ele fosse ruim, só não acho que é tudo isso. E eu espero estar errado sobre isso, não quero razão, eu quero que ele chegue e meta 27 gols na temporada e nos ajude muito. O Lingard é um cara que, apesar de eu ter essas opiniões, é um cara que vem da Europa, um cara que é experiente, é um cara que é bom de bola, ele é bom, tá? Eu não gosto muito do estilo dele. Talvez daqui a um mês, 2 meses eu venha e fale, cara, o Lingard é plástico, que jogador, não sei o que, enfim. E espero que seja assim, espero que a gente teça elogios ao Lingard depois, mas e eu quero vê-lo jogar, eu quero que o Diniz o coloque em campo, talvez por uma questão física, de se acostumar, mais física do que tática, né? Do Lingard ainda não tá jogando, não tá entrando muito em campo, entrando só no final do jogo, provavelmente é para se acostumar com o futebol brasileiro, com o clima, com tudo. Acho que é uma boa oportunidade agora terça contra o Barra para colocar o Lingard, para botar ele para jogar e ver no que dá, talvez de titular até. Eu tava pensando em colocar ele aos 45, né, do primeiro, colocar ele pra... Quer dizer, do primeiro não, no fim do primeiro, né, no intervalo. Mas talvez até entrar com o Lingard titular, não fazer um vacilo, fazer uma rotação do time, mas não colocar só os bucha para jogar. Coloca uns jogadores reservas, mas deixa um ou outro ali dos titulares, depois tira o cara para ele descansar, só pra não correr muitos riscos. Apesar de o Barra ser um time fraco, e a gente ainda tem o jogo da volta em Itaquera para resolver, que provavelmente vamos trauditar esses caras. Apesar disso, prefiro não arriscar. Acho que dá para colocar uns 6, 7 reservas, mas o resto do time deixar jogar. Deixar uns caras, sei lá, por exemplo, economizar no ataque, entrar com o Vitinho, entrar com o Pedro Raul, com o Caio César também, que é um cara que é bom de bola, tá voltando agora de lesão. Entrar com talvez até o Alan não vem sendo titular, o Matheus Pereira não vem sendo titular. Tem bastante cara aqui que é reserva que tem nível para ser titular ou para disputar vaga com os titulares, que pode acabar sendo testado aí contra o Barra, que é um time mais fraco, é um time que vai exigir um pouco menos, talvez para correr, mas vai exigir fisicamente no sentido de ser um jogo mais batido, já que os caras não têm tanto a malemolência ali, né? O jogo de bola mesmo, com a bola rolando, provavelmente vão ter que bater mais no físico se acabar que, pela qualidade dos elencos, eles não consigam combater nesse sentido mais técnico e acabarem precisando ir mais pro físico. Geralmente é o que times de divisões inferiores fazem contra times de divisões superiores. Enfim, é isso. Vamos pra cima contra o Barra. Vai Corinthians. E esse foi o primeiro vídeo desse canal. Vai Coringão! E muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Comenta aí o que vocês pensaram. Apoia aí o canal se você tiver gostado. Se não tiver curtido, apoia também, pra eu melhorar no que eu puder. Sei que a qualidade não tá tão boa, mas vamos com o tempo melhorando. Foi uma coisa que eu decidi fazer mais no impulso, era uma coisa que eu queria fazer, pra vocês terem noção. Há anos já que eu queria começar esse projeto. Sempre falava disso, sempre falava que ia fazer. Cheguei a gravar vídeos, mas não postei, nem criei o canal, enfim. E aí eu decidi fazer hoje. E é isso, vamos pra cima, vai Coringão e é nóis.